Salve nerds, galera, no vídeo de hoje vamos falar de Marvel, se é que vão parar de usar essa serra do inferno aqui perto de casa, né? Porque eu não consigo mais gravar, já deve ser, sei lá, a 20ª vez que eu tô tentando fazer isso aqui. Mas vamos lá, né? Vamos tentar falar aí sobre o CM em formato podcast, onde nós temos aqui algumas notícias bem interessantes sobre o passado e o futuro do CM, né? E vamos começar falando aí sobre o futuro, porque a gente tem alguns rumores aí interessantes do Murphy's Multiverse, né? O multiverso de Murphy. Eu já falei sobre ele aqui algumas vezes no canal. Ele é uma fonte bem quente. Ele tem fonte quente também, né? E ele publicou no seu portal de notícias, cara, o que parece ser o início do Quarteto Fantástico e de mais algum filme, tá? Ele falou que a Disney, na semana passada, teria registrado duas produtoras, tá? A Solve Everything Productions e a Grassfeed Productions. Solve Everything remete a resolver tudo. A tradução meio que literal, sei lá, seria essa, tá? E a Grassfeed seria comer grama. Essa Solve Everything é o que tá dando a dor de cabeça aí pra galera, porque o pessoal tá jurando de pé junto que isso aí tem ligação com o Quarteto Fantástico. E o Murphy explica essa ligação aqui na seguinte, olha só. Em 2008 tem um arco de 3 edições do Quarteto Fantástico que tem o nome Solve Everything, é da edição 570 até a 572, onde basicamente o Reed Richards ele está tentando resolver os problemas do mundo relacionados a ele mesmo, basicamente, onde ele tem um dedinho ali. Pra quem não sabe, geralmente as histórias do Quarteto Fantástico, a maioria, não todas, elas são meio que feitas assim. Ou eles estão pesquisando alguma coisa e essa coisa sai do controle, ou dá alguma treta relacionada a esse estudo, né, que eles estão fazendo, ou o Reed Richards constrói algum aparelho que tem, potencial de destruir o universo ou o multiverso. É sempre assim, e quase sempre, pelo menos. E o que acontece? Nessa edição aqui, o Reed Richards, ele tentando resolver os problemas do mundo que ele acha que ele é responsável, ele acaba criando um maquinário que é chamado de The Bridge, a ponte, onde ele consegue observar o multiverso praticamente inteiro. E eu não preciso falar que isso é perigoso pra cacete, né? Você tem acesso, o poder de saber tudo que está acontecendo em escala multiversal é uma coisa fora da realidade, literalmente. Então o projeto meio que é abandonado, porém acontece um precedente interessante. Vários Reed Richards de outros universos tiveram essa ideia também, né, de construir uma espécie de aparelho para poder observar o multiverso. E como todo mundo teve essa ideia, todo mundo se viu, vamos dizer assim, né, se observou, e acabaram chegando à conclusão de que seria interessante juntar as ideias, né, uns dos outros e formar uma espécie de conselho, né, que é como se fosse um conselho de Reed Richards no geral, né? E aí eles tentariam resolver agora os problemas não só do mundo ou do universo, mas do próprio multiverso em si, né? E o que acontece? Segundo aí esse rumorzão aí do Murphy's Multiverse, seria essa a ligação, né, entre o Quarteto Fantástico e o Quarteto do Cinema, né? Seria esse nome, esse título aí do arco, né? E o que acontece? Isso aqui não é o bastante, tá? Não é o bastante para me convencer. O Grassfeed também teria uma ligação envolvendo ou o Blade, que ainda não teve produtora revelada, ou também teria a ver com invasões secretas, porque invasões secretas tem aquela história, né, dos Skrulls que vieram e alguns viraram vacas, né? Então comer grama, né, Grassfeed, Skrulls, vacas, teria a ver. Só que eu não botei fé nessa história aqui, por causa de uma coisa que o Murphy fala, inclusive nesse texto aqui dele, que é o seguinte: quem deu esse nome foi a Disney, tá? E quem deu o nome a essas produtoras é a Disney. E a Disney não tem só a Marvel. Ela poderia dar esse nome de produção pra, sei lá, uma série, um desenho, um filme que não seja do CM, sei lá. Podia ser pra um filme da Pixar, alguma coisa assim, né? Então, assim, não tem um precedente aqui para que essa ideia vá pra frente, né? Muito adiante. Porém, contudo, entretanto, antes de eu fazer esse vídeo aqui, eu fui dar uma olhada sobre o que vai
que poderia, vamos dizer assim, linkar as coisas, o que poderia dar, vamos dizer assim, liga para essa notícia, né? E aí eu vi umas postagens na internet bem interessantes sobre isso. Tem um canal que é o The Direct, que ele fala a respeito, onde ele dá 2 exemplos de produções do UCM que meio que entregaram de bandeja o que viria a ter na história, no plot da história, né? E a gente tem aqui 2 casos, um é duvidoso, o outro não. O duvidoso é o Falcão e Soldado Invernal. O nome da produção era Pandemic Productions, ou seja, pandemia, né? E o projeto, a ideia do projeto, segundo os rumores da época, essa notícia já é bem consideravelmente velha, é de que no Falcão e Soldado Invernal, o roteiro original era para ser o Falcão e o Soldado Invernal tendo que impedir uma ameaça de risco biológico, tá? Uma ameaça, um bioterrorismo iria acontecer, eles teriam que impedir, e que poderia ter um potencial, sei lá, espalhamento de um vírus que acabaria dando problemas. Só que por causa da Covid, né, os caras teriam que mudado o roteiro, teriam mudado essa parada toda aí, e no caso eles teriam mudado aí o roteiro, né, e por causa disso não tivemos eles teriam mudado aí a história do Falcão e Soldado Invernal. Isso aí é duvidoso porque era um rumor da época e a gente não sabe se realmente isso aí é verdade ou não, hoje em dia, tá? Mas tem um outro precedente, que é no caso dos Eternos, porque a produção dos Eternos se chama Olympia Productions. E esse Olympia, né, remete ao panteão grego, e os Eternos, eles foram ao longo da história conhecidos como se fossem os panteões da humanidade, né? Panteão azteca, panteão grego, panteão de sei lá o que. Todo o panteão de deuses que tinha era provavelmente um grupo de Eternos, né? Que eram representados cada um do seu jeito, né? Dependendo da localidade lá do povo. Então tem esse precedente também, né? No caso aqui dos Eternos, que é bem seguro, né? Faz bastante sentido. Então se você pegasse esse negócio dos Eternos com o do quarteto, faz sentido, entendeu? Faz bastante sentido. O Grassfeed fica meio jogado, mas o do quarteto, esse Solve Everything, faz bastante sentido na minha opinião agora, pelo menos. Então eu decidi trazer aí e me diz se vocês acham que faz sentido. Tem algum sentido real isso aqui? Me fala aí nos comentários, né? Enfim, e a gente tem aí algumas notícias sobre o passado do CM. Vamos começar aqui falando de um, que é do Screen Rant, que é um easter egg do Homem de Ferro 2 que foi falado no Screen Rant, que, cara, bem interessante aqui, porque, cara, é Homem de Ferro 2, é bem antigo, né? Basicamente, nessa história aqui, a gente tem a seguinte situação, tá? Onde o Tony Stark, naquela cena que ele tá usando o aparelho dele, né? Pra hackear as coisas lá quando o Hammer tá lá acusando ele em público, né? A respeito da tecnologia Stark e tal. Ele abre lá o aparelhinho dele e tem os aplicativos, né? O telefone dele tem vários aplicativos. Tem um aplicativo da SHIELD, mostrando que o Tony Stark realmente tinha um contato com a SHIELD. E tem do lado dele os Eternos, cara. Os Eternos estão ali. Eternão. E tem um logo do lado do escudo da SHIELD que são os Illuminati, seriam os Illuminati, né? Mostrando que não seria uma referência, porque já tem um logo ali. Então eles teriam já um projeto de juntar aí os Illuminati, né? No CM de alguma forma. E eu acho que isso faz bastante sentido, porque tem uma história paralela com isso aqui, que também é do Homem de Ferro 2, que é quando o Nick Fury tá falando com o Tony Stark sobre criar uma iniciativa, onde tem um mapa, né? Uma projeção de um mapa ali atrás na cena, que mostra 2 pontos interessantes, né? Que um é na África e o outro é no meio do oceano, entre o Brasil e a África, que seria no caso Atlântida, né, o Namor, e o Pantera Negra, né, em Wakanda. Então pode ser, né, que o projeto inicial aí dos Illuminati realmente não tenha sido só um projeto, eles realmente estavam querendo botar em prática, só que algo aconteceu. A gente sabe que a Universal tem os direitos do Hulk e do Namor na época, e o Hulk veio pro CM. Então o Namor poderia ter vindo realmente para o CM. Só que algo aconteceu que eles cancelaram, né? Provavelmente a Universal queria
uma fatia, né, maior aí, um dinheiro que a Marvel ou a Disney não quis pagar, e provavelmente o projeto não foi pra frente por causa disso. Mas é bem interessante aí de imaginar que os Illuminati poderiam aparecer no UCM, cara. Bem interessante essa informação aqui do Screen Rant, eu achei bem legal, cara. Eles fazem muita coisa assim, cara. Eu recomendo que vocês deem uma olhada aí no Screen Rant, porque os caras, eles vira e mexe, eles estão falando aí sobre o passado das histórias em quadrinho e dos filmes de herói, e vale muito a pena, tá? E pra fechar tem aqui do Comic Book, né, uma notícia aqui do Comic Book, que é uma entrevista bem antiga do Kevin Feige, lá de 2010, onde ele teria falado sobre trazer o filme da Viúva Negra, né, ver a luz do dia. Só que esse projeto nunca foi pra frente, né? E nessa notícia aqui do Comic Book, eles vão mais fundo ainda. Lá em 2004, mais ou menos, onde quem tinha os direitos da Viúva Negra era a Lionsgate. E aí eles tinham que escolher entre a Viúva Negra e o Justiceiro, que eles tinham também na época. E aí eles teriam escolhido o Justiceiro, né? Já que os filmes envolvendo mulheres e ação não estavam fazendo muito sucesso na época. Então acabou que eles teriam aí desistido, de trazer a Viúva Negra. Porém, vale destacar aqui um comentário de um roteirista da Viúva Negra naquela época, onde ele fala a respeito sobre... como é que é o nome dele? David Hayter. Ele também fez depois, ele se envolveria no Homem de Ferro mais pra frente, né? E ele fala aqui numa entrevista, onde ele fala pra IGN, acho que em 2006, que eles já tinham tudo pronto pra fazer a Viúva Negra, já tinha um roteiro, era pra ser uma aventura de espionagem no Cazaquistão, ia ter a Sala Vermelha envolvida, ia ter várias tretas, só que esse projeto não foi pra frente, né? Mas ele queria fazer, ele realmente queria muito fazer, que ele gostava da personagem, ele queria que essa história fosse pra frente, mas nunca viu a luz do dia, infelizmente, tá? Então assim, cara, Viúva Negra já era pra estar no cinema há bastante tempo, tá? E infelizmente não deu a luz do dia, né? Infelizmente aí não deu as caras. Mas seria um projeto bem louco. E aí? Diz o que vocês acharam dessas notícias. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem, deem uma moral no Padrim. Fale comigo no Discord. Valeu, nerds! Fui!